chegando. Cuidado na estrada. Nunca é demais. Carros frente a frente. Inovações com energia elétrica. São 3 motores. Um motor a combustão, um motor elétrico e um gerador. E tem brasileiro entre os melhores. Drones para monitorar as rodovias. Sensores que identificam fumaça, neblina. Aplicativos para facilitar. As estradas também estão ganhando recursos inteligentes e isso muda a sua viagem. Esses riscos pretos no asfalto, você já reparou? Muita gente olha e pensa que é um radar, principalmente porque vê o poste ali. Mas repara, não tem câmera. Isso aqui é um analisador de tráfego. Eles são fios de cobre, como os que a gente tem em casa, mas encapados de maneira diferente. Com miniaturas, a gente consegue explicar essa tecnologia um pouquinho melhor. Sempre aparecem 2 laços. Isso permite identificar o tempo de entrada, nesse primeiro laço, e saída do veículo no segundo. São informações que o sistema também tem de peso e tamanho do veículo. Assim dá para saber se está passando carro, moto, caminhão. Os dados chegam direto nas centrais de controle. A cada 5 minutos essas informações vêm para cá, nos dão a condição de fluidez da rodovia. Eu tenho um trecho aqui que ele está amarelo, não está na melhor das condições. E aí, qual que é a ação que dá para ser feita? Painéis de mensagem, informações no site, no 0800, de toda forma que a gente puder comunicar com antecedência para o motorista. Tem horas que as equipes precisam voar para descongestionar o tráfego. E com as análises dessas imagens, a gente pode entender se o problema ele é pontual ou se ele é estrutural. Pode ser de um carro com pane ou mesmo se o excesso de veículos na chegada em alguma cidade está refletindo na rodovia. Você está aqui do lado da sua central. Você vem aqui para a área aberta, você consegue ver os problemas aqui nos arredores. Exatamente. Reduz a quantidade de pessoas, reduz a exposição ao risco do funcionário próximo da rodovia e dá mais agilidade. E sobre mensagens que viralizaram de que drones ajudam a multar, fake news. A Polícia Rodoviária Federal garante que no Brasil não existe equipamento capaz de ler placa e registrar infração. Aqui já tem um veículo parado dentro do túnel. Assim que o sistema identificar, identificou com o quadradinho. O pessoal aqui da central já começa a avisar as equipes que estão na estrada. Aqui está vindo um pedestre, já foi identificado com esse quadradinho. Repare também que alguns túneis têm ventiladores. Eles são acionados por sensores que identificam fumaça. Temos equipamento que faz monitoramento de CO2, que faz disparar os nossos jatos ventiladores. Função parecida é a do visibilímetro, esse equipamento que identifica a neblina. São 2 equipamentos que tem um laser central, conforme vem a neblina, ele vai deflagrando essas informações. Os sensores desses equipamentos conseguem enxergar praticamente como os nossos olhos. Se eu estou vendo 1 quilômetro à frente, tudo bem, normal. Agora, se a neblina prejudica e eu passo a enxergar só 200 metros, aí os sensores já avisam estado de atenção. E se diminuir ainda mais a ponto de eu não enxergar 100 metros, o carro da frente, olha só, aí sim, alerta total na rodovia. Se o equipamento acusar a atenção, placas informam que o limite da velocidade cai. Olha a placa ali. 40 km por hora é a velocidade máxima na neblina. Além desses sistemas das rodovias, o motorista pode contar com auxílio de aplicativos. Qualquer motorista consegue ter acesso às câmeras da rodovia. Tem informação sobre onde ficam todas as praças de pedágio. Dá para programar, então, qual vai ser o custo da viagem. O que eu achei mais legal desse aplicativo é esse botão amarelo aqui embaixo, o SOS, porque eu consigo pedir ajuda online para casos de acidente, socorro policial, socorro médico e socorro pelo localizador GPS aqui do celular. Já vai cair lá na central exatamente o quilômetro onde eu tô para eles mandarem uma equipe. Para não ter risco do usuário estar em um trecho sem sinal de celular ou internet, postes de Wi-Fi já começam a ser espalhados. A cada ano vai surgindo uma coisa, outra coisa, outra coisa. Futuramente, o que deve acontecer?
Os próprios veículos vão receber as informações e vão poder avisar o seu usuário de diminuir a velocidade, trocar de faixa, para que a gente possa então fazer todo o atendimento necessário. Aí vai precisar do 5G e a mensagem vai direto para o seu multimídia. Elétrica, divertida e sem o tradicional zoom da moto velocidade. A Moto E fecha a primeira temporada com brasileiro no pódio. Como que é na hora de pilotar? No começo é um pouco estranho, você tem que se adaptar, mas depois é algo que fica normal para você. A moto tem muita estabilidade, por ser pesada, em curvas rápidas ela é muito estável. Os pneus também são iguais da MotoGP, então permitem muito. A gente tem ótimos freios também, então por mais que ela tenha muito peso, ela para muito bem. Que ficou em terceiro na classificação final e empolgado em como a moto elétrica entrega potência bruta, sem controle de tração. O 0 a 100 por hora é em 3 segundos. Esse aqui é o motor da Moto E. Ele é bem pequeno. Todo o resto aqui é a bateria, são 260 quilos, 100 a mais do que uma MotoGP. E esse excesso de peso que muda as reações, a forma de pilotar. E não é só isso, também não tem o câmbio. O piloto não tem o freio motor na entrada de curva. E o fato de você não ter câmbio, fica até estranho, numa entrada de curva não poder reduzir para melhorar a trajetória. Aonde que você compensa? No freio convencional? É um pouco estranho, no começo, as primeiras vezes eu até ia com o pé lá, tirando a marcha, mas depois você se acostuma. Eu tentei usar o freio traseiro na mão, mas acho que a vida inteira aí, 15 anos usando o freio traseiro no pé, não consegui me adaptar. E a embreagem, os últimos anos, né, a categoria Moto 2 e MotoGP já não usava para reduzir, então hoje em dia a embreagem é usada mais para largada, então é algo que a gente não sente tanta falta, mas a marcha é uma coisa que a gente sente falta no começo mesmo. A categoria Moto E busca encontrar um equilíbrio entre potência e autonomia. Elas já poderiam ultrapassar os 300 km por hora, mas dariam pouquíssimas voltas. Trabalham com 150 a 160 cavalos de potência para garantir 10 voltas por corrida, mas a velocidade já é surpreendente, 270 km por hora. É muito nova, o peso da bateria, a duração da bateria, tem que compreender melhor o funcionamento das suspensões. Os pilotos têm que se adaptar um pouquinho também, porque a moto é muito pesada, muito. São 120 quilos mais que uma MotoGP, não? Parabéns pro Eric Granado. E vamos ficar de olho na temporada 2020. Daqui a pouco, Auto Sport. 2 motores e mais inovações para carros com menor emissão de poluentes. E fazer quando errar no cálculo da ultrapassagem. E as adaptações modernas. Mobilidade tem a ver com novas motorizações. E as soluções para redução de poluentes vão além dos elétricos. Os híbridos se tornaram mais versáteis e eficientes. No Brasil, o Corolla já é híbrido flex. No Japão, a Accord aposta em 3 motores. Um motor a combustão, um motor elétrico e um gerador. Então, quando eu estou a 50 km por hora, por exemplo, nessa situação aqui, o único motor que está funcionando é o motor elétrico. E quando a gente começa a acelerar um pouquinho mais aqui, o motor a combustão ele começa a funcionar para mandar direto para o motor elétrico essa energia, quanto também para a bateria, né, para armazenar mais carga, né? E ao invés de ficar no porta-malas as baterias, agora eles conseguiram colocar embaixo do banco traseiro, dando assim mais espaço para a mala. A pesquisa para achar alternativas ao uso do petróleo mostram resultados animadores nessa nova geração do Toyota Mirai. Movido a célula de combustível, o hidrogênio sai do tanque, mistura o oxigênio e gera energia para as células que alimentam o motor elétrico.
eles decidiram fazer tração traseira nesse novo Mirai, diferente das primeiras versões que eram tração dianteira, justamente para ganhar performance, né, mais controle do carro e também adaptar onde os cilindros de hidrogênio são colocados no chassi do carro, para ganhar mais espaço e também aumentar a autonomia. O engenheiro-chefe da marca diz que ao trocar o lugar dos cilindros de hidrogênio, aumentou em 30% a autonomia do carro em relação à geração anterior. Ele falou que dá mais ou menos uns 800 quilômetros com um cilindro de hidrogênio cheio para andar no carro, que é comparado a mais ou menos uns 600 quilômetros na geração anterior. No caso do pioneiro Leaf, os engenheiros conseguiram boas respostas com 2 motores elétricos. Nós estamos no começo nessa tecnologia no mundo. Existem várias possibilidades, na verdade a reutilização da bateria é uma possibilidade, mas os carros que nós estamos vendo agora aqui, eles já vêm com uma outra configuração, onde a capacidade de armazenagem é bem maior, onde você tem uma autonomia ainda maior, mas você tem uma eficiência também muito grande dos veículos. Vamos dar uma voltinha? A gente tem um motor na frente e um outro atrás. O que significa isso? Ele ficou bem mais potente, né, em comparação ao antigo, principalmente porque eles têm agora 4 rodas acelerando ao mesmo tempo e eles conseguiram condensar a bateria um pouco mais, ela fica no mesmo local, mas ela consegue entregar muito mais amperagem e aceleração, né? Agora a gente vai testar uma coisa muito interessante, que é acelerar até 40 km por hora e depois tirar o pé para entender que tipo de desaceleração o carro vai fazer. Ou seja, ó, ele tá bem mais suave essa desaceleração, né? Porque nesse caso aqui, a gente tem um sistema que se chama e-pedal. O que é esse pedal? Você não precisa ficar toda hora no freio. Enquanto você está acelerando, o carro está indo. Quando você desacelera, cria tipo de um freio motor, sabe? Economiza muito essa troca de pedal e facilita, fica muito prático, eu achei. Os elétricos estão impulsionando novas marcas. No Salão de Los Angeles, fabricantes com sede na Califórnia mostram que estão dispostos a inovar. A Karma, depois de comprada por um grupo chinês, trouxe uma novidade. Eles já possuem um sedã de luxo em linha de produção e aqui no salão lançam uma versão esportiva, o GTS. Por ser um carro elétrico, é mais fácil deixar ele esportivo. Eles alteraram a faixa de torque de forma eletrônica, o carro ficou mais potente e substituíram algumas peças por fibra de carbono, perdendo peso. Muito mais fácil, né? E tem proposta também para o segmento de luxo. O carro elétrico agora chega em outro patamar no acabamento interno. Ele tem essa costura aqui no couro feita de forma artesanal, à mão mesmo, né? Sem linha. E olha só a textura, dá pra sentir. Outro detalhe interessante é essa mala aqui na lateral do carro. Como ele tem 1.100 cavalos, a proposta é o piloto deixar aqui, ó, a sapatilha e a luva e quando precisar, tirar ela para usar. Olha que bacana. Uma estreia. E muito curiosa. A Bollinger é uma nova marca americana de carros elétricos. O conceito aqui foi trazer um off-road com visual totalmente retrô e uma construção modular. Olha que bacana, ó. Essa janela aqui já abre e dá acesso à cabine, mas tem outra coisa legal também, ó. Essa parte que separa a cabine da caçamba, ela rebate e vira um assoalho. Dá até para transportar itens longos, porque vai daqui até lá na frente. Isso porque o carro ele foi construído em blocos de alumínio e fica muito mais fácil esse monta-desmonta. A gente está acostumado com o disco de freio logo atrás aqui da roda. Nesse caso, ele fica aqui, ó,
no começo do eixo, pertinho do motor que regenera energia direto para as baterias. E essa posição aqui, a grande vantagem é ganhar altura no carro. São 38 centímetros, bate quase no meu joelho a altura do solo. E para um carro off-road faz toda a diferença. Mas foi a iniciativa para colocar som nos carros elétricos que chamou a atenção. E para produzir esse tipo de som, nada mal contar com a participação de quem já ganhou até um Oscar, o compositor alemão Hans Zimmer, que já fez as trilhas de O Rei Leão, Piratas do Caribe, entre muitas outras. O designer que trabalhou em parceria com Zimmer confessa que o som dos motores V8 é fantástico, mas com os modelos elétricos é divertido partir do zero. Bem, ele falou que o som foi completamente desenhado a partir de uma ideia de uma artista que usava a luz para transmitir qualquer tipo de sentimento, né? Eles transportaram esse som para o sentimento auditivo, né? A ideia partiu do zero mesmo e eles queriam transparecer um sentimento diferente e de DNA da marca. Modelos elétricos podem não ser uma realidade imediata, mas todas essas inovações são importantes para nos fazer pensar em mobilidade num planeta que já extrapolou os limites de poluição. Daqui a pouco o Auto Sport volta e mostra como reagir numa ultrapassagem que pode dar errado. E as adaptações modernas. 24 desses módulos dentro do carro, uma autonomia de 240 quilômetros. Quando se fala em veículo elétrico, uma das preocupações é com o descarte das baterias. 24 desses módulos dentro do carro, uma autonomia de 240 quilômetros. As baterias são fabricadas para durar mais que a vida útil do carro. A garantia é em média de 8 anos. E depois desse tempo, há uma recomendação de troca porque a autonomia do veículo pode ficar menor. A vida útil dela no carro chegou ao fim. Chegou ao fim a vida útil no veículo. Isso quer dizer que a bateria tem 80% da sua capacidade. Tá. Uma quantidade de energia muito grande que pode ser aplicada depois em diversos outros tipos de projetos. Acredite, elas foram parar no poste. 5 postes como este aqui estão sendo testados desde setembro. Funcionam com a placa solar, ou seja, energia solar que é gerada lá em cima e captada aqui embaixo. Justamente para aquele dia que não tem tanta radiação, dia chuvoso. Então, aqui tem 3 módulos. Cada módulo desse armazena energia suficiente para iluminar uma noite. Quanto de iluminação eu preciso para conseguir carregar essa bateria? Depende da região do Brasil, você consegue ter uma radiação solar mais intensa ou menos intensa. No sul, você sabe? No sul é um pouquinho menos que no Nordeste, porque o sol está um pouquinho mais inclinado. A ideia poderá ser aplicada também em casas ou mesmo em postes de recargas rápidas nas estradas. Considerando o consumo médio hoje das residências brasileiras, você conseguiria alimentar uma casa por cerca de 5 dias a uma semana. O casamento entre eletrificação e mobilidade cresce em todo o mundo. Em 2018, mais de 2,5 milhões de veículos foram comercializados. No Brasil, o passo é lento. Os híbridos ganham espaço e reconhecimento do consumidor, mas preocupado com a saúde. Além do CO2, tem também o material particulado, que é cerca de 5 vezes mais fino que um fio de cabelo. Tá vendo? Não, nem eu, não dá pra ver. O que a gente chama de fuligem. Isso acontece devido à queima incompleta do diesel. Também vem os problemas de saúde, cardíaco, respiratório, entre outros. O carro elétrico veio para nos fazer repensar o papel da eletromobilidade, o papel da mobilidade urbana na vida das pessoas. Por exemplo, ônibus urbano e táxi, aplicativos, sozinhos representam mais de 40% da emissão de material particulado, que é o grande vilão da saúde pública. Mas, na prática, eles são menos de 1% da frota.
Então, se a gente conseguir mudar 1% da frota, eu reduzo 40% da emissão de poluentes. No estado de São Paulo, a gente está falando de 12 mil mortes. Imagina o impacto, não só para reduzir as mortes, os custos para a saúde pública, mas também melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ambiente controlado, mas não é difícil a gente ver uma situação como essa, carros frente a frente. A colisão frontal, ou seja, dois carros vindo, né, um na contramão e outro na sua mão, está entre as que mais matam no trânsito, porque ela é muito violenta, né? E a gente culpa, né, sempre o carro que está fazendo a ultrapassagem mal sucedida. Porém, existem 3 atores na cena, né? E bastava um não querer que o acidente não aconteceria. Não aconteceria. Era bom perguntar para as pessoas o que ela faria se estivesse nesse carro. 3 motoristas vão dar as opiniões. Tem esse negócio do travar. Nisso, eu já travo, eu fico ali parado. Aí eu espero tudo acontecer. Hoje, eu sou o Márcio, o medroso. Eu me considero mais o nervoso ou estressado. Já tô estressado aqui, já. Só de falar. Nunca sofri nenhum acidente de trânsito, nem cometi, nem sofri. Então eu tô ali no meio termo, sou ali o Davi, o cauteloso. Imagine você numa situação dessas. Eu acho que ele calculou errado que vai dar tempo. E, na verdade, não deu tempo, né? Se eu fosse a vítima que visse que ia fazer a colisão frontal, eu tentaria desviar de alguma forma para a direita, nem que eu saísse e capotasse, tivesse outro tipo de acidente. Mas a frontal eu ia evitar de todas as formas. Travaria de geral. Mas o que eu ia fazer? Apertaria o freio, pedir a Deus proteção e seja o que Deus quiser. Já viria xingando ele no meio do caminho lá, eu acho. Então eu daria a seta para sair para a direita, porque ele pode também se assustar comigo vindo e sair pro mesmo lado que eu, aí dar uma cacetada de frente. Primeiro entender que a saída à direita sempre é a melhor saída. Então a direita é desse carro e o acostamento é dele. Já não bastasse esse, tem invadindo a faixa desse. Invadir acostamento já é demais. É muito folgado. Então ele também, que é o caso do carro que fez a ultrapassagem mal sucedida, tem que se manter o mais à direita possível, dando seta como quem diz, brother, vou ficar aqui. E ele é a mesma coisa, dá a seta para a direita e vai para o acostamento. Deu certo. Deu certo. Fez a parte dele, né? Saiu da condição de vítima, se posicionou, sinalizou e o acidente não aconteceu. E o motorista do caminhão pode colaborar também. Eu tentaria brecar para que os dois pudessem se sair, né? Eu tentaria desacelerar, vendo que eu desacelerei, ele viu a situação, tá vindo outro carro. Ele vai ver que eu tô dando espaço para ele passar na minha frente. É o que eu poderia fazer para ajudar. Eu vou ser sincero. Tem um lado meu aqui, assim, ó, que ia acelerar junto com ele. Pra dar um sustinho, sabe? Aí depois eu reduzia pra dar aquele susto, porque eu acho que ele ia falar, foi Deus. E eu acho que ele ia daquele ponto até o ponto final dele, falando assim, Jesus, eu não vou ultrapassar mais quando não der. O trânsito, ele não cabe esse tipo de comportamento. O trânsito nessa hora, não importa quem é o culpado, todos são obrigados a tentar evitar o acidente. O caminhoneiro tem um papel fundamental nessa história. E se não tivesse acostamento? Essa é a pergunta. Aperta o play. Quero ver. Note que qualquer palmo à direita já é o suficiente para evitar o acidente. Então, se encostar um pouquinho, o outro vai caber também. Vai caber também. O ponderado, o confiante, o que está prestando atenção, o que sinaliza, né? O que tem certeza do que está fazendo, se aqui os 3, né, tiverem esse comportamento, o acidente não vai acontecer.
você sai para o acostamento ou pelaquela área pequena de meio metro que você disse, ou você recua. Mas sempre tem que um ajudar, nesse caso, de 3. Se 2 se ajudar, perfeito. O importante é ceder, alguém tem que ceder, ou todos, né? Todos cedem. Agora, se pegar 3 dele, já era. Se for os 3 Pablo aí... É verdade. Acho que se for nós três dá certo. Nós 3 dá certo. Rodovia. Nós 3 dá certo e tal. Ele xinga a gente, então no final das contas dá certo. Eu sou ele aí, dá certo. Eu saí ultrapassando. 3 dele ferrou, Um bom domingo pra você. Uma ótima semana também. Tchau!